Olá, meus queridos, bora lá para o nosso pão quentinho? Se você gostar desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e deixe o seu comentário. E hoje eu quero falar sobre epitáfio. Vou deixar antes um texto que está em Salmo, capítulo 103, tá bom? Verso 15. Porque o homem são seus dias como Eva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento logo se vai e o seu lugar não conhece mais. E no verso seguinte, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem. Vou falar sobre qual a definição de epitáfio, tá? Diz aqui assim, é uma inscrição sobre lápides tumulares ou monumentos funerários. Significa, o sinônimo é elogio fúnebre, elogio póstumo, enaltecimento, louvor. Ou seja, aquilo que você deixa inscrito numa pedra em cima do túmulo da pessoa. E eu quero começar falando sobre essa efemeridade da vida, sobre o que isso significa. Eu assisti o livro de Eli, acho que umas 40 vezes já, e lá tem algumas frases incríveis, e uma delas é quando a menina pergunta para o Eli, como era a vida antes de tudo ter sido destruído. E ele dá um resumão assim, falando, nós não dávamos valor para coisas pelas quais nós morreríamos hoje. Falei, que coisa incrível, uau! Isso não define bem a nossa vida? Quando nós chegamos lá na frente, como eu estou hoje, nós não dávamos valor lá atrás a coisas pelas quais hoje nós morreríamos. E eu lembro de um conselho que a minha avó deu para mim e para o meu noivo, com quem eu casei. Eu levei o meu noivo para conhecê-la e ela deu um conselho para nós que eu nunca esqueci. Ela falou, não briguem por coisas bobas, não gastem tempo brigando quando vocês deveriam estar curtindo o relacionamento de vocês. Era tão importante, foi tão importante esse conselho que 40 anos depois eu nunca esqueci. Nem sempre pratiquei, mas nunca esqueci. E como a gente perde tempo com coisas que não valem a pena, como a gente desvaloriza coisas que são valiosas. E quando nós somos jovens, não adianta falar, eu não era muito assim, eu valorizava conselhos, mas você falar sobre o tempo com jovens, você tentar fazê-los entender como é importante eles valorizarem o que é importante, como eles valorizarem o tempo, eles não levam a sério, entra por um ouvido e sai por outro. Nós não conseguimos convencer pessoas mais jovens, né, de quão valioso é o tempo. E eu assisti um filme chamado I Can Only Imagine. I Can Only Imagine. Eu só posso imaginar. E o tema do filme é o rapaz explicando por que ele deu esse nome à música. E quando chega no final do filme, eu fui me dar conta de que praticamente estava contando a minha história ali, estava falando sobre a minha vida ali, porque no final da vida ele descobre que o pai poderia ter sido outra pessoa, ele poderia ter sido diferente, e o meu relacionamento com o meu pai, no final da vida, nós nos tornamos grandes amigos. Nos últimos 3, 4 anos de vida dele, nós nos tornamos amigos. E nos últimos dias eu fiz questão de ser a pessoa que ia levá-lo para o hospital todos os dias. Eu queria ter essa lembrança, eu queria não ter arrependimentos, no regrets, eu não queria isso para mim. Então eu tive um relacionamento fantástico com meu pai nos últimos dias, porque na adolescência e na juventude eu me referia ao nosso relacionamento, ou a ele, como o médico e o monstro, a bela e a fera. Mas não podia ter sido assim todo o tempo, não poderia ter sido fantástico o tempo todo. O Bruno trouxe uma mensagem chamada O Tempo, eu vou deixar o link aqui embaixo, depois você dá uma olhadinha, vale a pena conferir essa mensagem, porque fala sobre o tempo
e quão valioso é nós valorizarmos coisas que têm valor, dar importância ao que importa. Eu deveria ter feito tantas coisas mais e deveria ter feito tantas coisas menos. Eu conheço pessoas que falam que se fossem ter oportunidade de viver novamente, fariam tudo igual. Eu não. Tem muitas coisas que eu teria feito diferente, muitas mesmo. Teria errado menos, teria complicado menos, teria amado mais, teria me envolvido mais com algumas coisas, me envolvido menos com outras. Eu teria feito tanta coisa, mais ou menos. É preciso saber viver. Se eu conhecesse Deus, se eu conhecesse a grandeza de Deus, se eu conhecesse o amor de Deus, como eu conheço hoje, na minha adolescência, na minha juventude, que incrível teria sido a vida. E olha que eu já amava viver, eu amava o belo, eu amava a essência, eu amava o que fosse importante, mas a vida teria sido tão incrível se eu tivesse esse conhecimento de Deus que eu tenho hoje. E eu tinha acesso, eu poderia ter conhecido, né? Mas ainda resta um caminho. Não acabou para mim, eu ainda tenho um caminho pela frente. E eu quero gastar esse tempo que me resta desfrutando da vida diária, desfrutando da vida e ensinando o máximo de pessoas que eu puder, que eu conseguir ensinar a aprender a viver, a querer desfrutar, a querer aprender a desfrutar da vida e entender que a vida não é um castigo, que Deus olhou você lá de cima e falou assim: vou te jogar lá no planeta Terra só para acabar com você, só para te castigar, só para que você aprenda a viver entre espinhos e abrolhos, para que você veja como é bom para tosse. Não, a vida é um presente, é um dom que Deus nos deu e nós precisamos aprender a desfrutar desse presente. Aqui na Terra, eu não quero que seja no meu epitáfio, eu não quero que seja na beira do meu túmulo, na beira do meu caixão, eu não quero isso. Lembrando disso, logo que eu me casei, eu ouvi o testemunho de um homem na igreja que disse assim: minha esposa orou por mim 20 anos e na beira do caixão dela eu me converti. Falei, meu Deus, eu não quero isso para mim, não. 20 anos depois a mulher tinha morrido e ele se converteu e se transformou na beira do caixão dela. Falei, não, eu quero que seja melhor, eu quero que o meu marido se converta agora, eu quero que os meus filhos aprendam agora, eu quero curtir meus filhos agora, eu quero ficar aqui com eles, não sair para lá, ter uma carreira e eu ser uma carreirista, né, uma mulher carreirista. Eu quero que os meus filhos tenham o prazer de ter a mãe deles com eles. Eu quero eu poder dizer que eu curti bem os meus filhos, mas teve tanta coisa que eu teria feito diferente. E eu quero deixar com você essa mensagem. É preciso saber viver. Talvez você deva fazer algumas coisas menos, talvez deva fazer algumas coisas mais, e que você aprenda a viver, porque a vida é como a erva do campo, que de manhã nasce, de tarde já foi. É como a nuvem que passa e quando você vê já foi. Então aprenda a conhecer Deus, a grandeza de Deus, o amor de Deus. Está lá a Bíblia de capa a capa para te ensinar a ter uma vida abundante. Aprenda e viva assim. Eu quero orar por você. Meu Deus, eu quero abençoar cada pessoa que está aqui agora, pessoas que talvez tenham depressão, ansiedade, síndromes do pânico, que tenham um casamento infernal, que não desfrutam dos pais, dos filhos, que seja diferente. Pai, ajude-os a viverem abundantemente e agradarem o teu coração, em nome de Jesus. Queridos, que você possa desfrutar esse final de ano, não precisando esperar seus filhos, estar no fim da vida para curtir, para amar seus filhos, para demonstrar amor pelos seus filhos, ou vocês filhos que não esperem chegar no final da vida dos seus pais para curtirem a vida deles, e isso vale para toda a vida, tá bom? Então eu vejo você no próximo vídeo. Fique com Deus, Deus te abençoe, beijo no seu coração, tchau!